Programa Edzone. Bom dia, boa tarde, boa noite, não interessa onde esteja, o importante é que você está aqui com a gente assistindo mais esse programa assombrado pela sexta-feira 13. Sexta-feira 13. Esses dias eu estava pensando com meus botões, pensando qual que era assim, na minha época quando eu era moleque, que a gente fala assim, eu tenho medo de filme de terror. Tinha um filme de terror que eu morria de medo e eu adorava assistir, que era como é que era? Tenebroso Dr. Phibbs. Que ele tinha uns parvães e falava assim, Vitória, ele não abria a boca, ele falava assim, Vitória, eu vou vingar sua morte, e tocava os teclados, e aí parecia o cara no microscópio, furava o olho do cara no microscópio, o outro morria com ácido, e ele aparecia... Você assistiu o Nosferatu. Você assistiu a estreia do Nosferatu, vai, para. Meu primo! Ele atuou nesse filme a troco de 2 sacolas de milho e uma carroça puxada por um pônei maluco, malhado. Galera, bem-vindo a mais um programa do Red Zone. Eu, Alexandre Melino, estou aqui mais uma vez para recebê-los e prepará-los pelas coisas que aconteceram essa semana. E aqui do meu lado está querido Fernando Amati. Vamos trazer mais um programa feito por especialistas, com os desafios do mundo digital e da segurança cibernética. Uma parte da idiotice humana também. Mas a gente vai ser descontraído, extrovertido, inteligente, informativo, mas a gente nunca vai esquecer a dose de polêmica e acidez. Boa noite. Galera, o negócio tá muito louco. É que eu falei mal da sexta-feira 13. Aí você vê, começam as assombrações a acontecerem, situações estranhas. Meu Deus! Meu Deus! E tão desgraçado tocando uma sanfona e um violão aqui perto da minha casa, que tá difícil de aguentar. Eu não entendo como pessoas do século XXI estão encralacadas nos anos 60. Bom, se a gente parar e tomar como prerrogativa que tem gente utilizando Windows 2008, 2005, 2003 em suas redes, eu acho que até se equipara a situações banais, bestiais, quadrúpedes, e de QI de chimpanzé, né, cara? QI de chimpanzé. As pessoas estão evoluindo. Eu estava recentemente numa situação educacional e a pessoa chegou para mim e falou assim, mas professor, mas qual que é o template a ser utilizado para o relatório? Santo Cristo! Relatório é seu! Se você não trabalha para uma empresa que tem um padrão, o relatório é seu. Hoje, se o povo não tem um beabá, um vai que vai, Ctrl-C, Ctrl-V, não vive, né? Mate, não vive. Ele está condicionado a copiar de algum lugar. Se eu não copio, eu não existo. Não posso me indispor, então tenho que seguir os padrões que os outros me colocam. Não posso inovar, a não ser se a empresa fale que o que eu estou fazendo é uma inovação. Pois é. Quantos anos o IP é o IP? Quantos anos o IPv4 é IPv4? Quantos anos estão tentando empurrar o IPv6 e não vai? Né? Pacote é pacote. Vamos lá. Vamos falar da semana. Tanta alegria assim, Amate. Eu só queria comentar o seguinte, de que depende da pergunta que a pessoa faz, você sabe se ela vai se adequar a alguma determinada área ou não. Porque assim, é mais importante você seguir o template ou você entregar. Então eu sempre penso no objetivo final, né? Putz, eu entreguei, mas o cara fala que está no template errado, eu já entreguei. Agora eu só tenho que colocar no template certo. Então, e essas pessoas elas não conseguem, né, aquela história, né, odeio umas coisas dessas daí, mas sair de dentro da caixa, olhar, né, mas infelizmente elas não conseguem. Mas vamos lá para a frase da semana. Mais de um mês para detectar um vazamento.
e você continua acreditando que um produto resolverá os problemas de segurança da sua empresa? É sério. Pior que é, né? Sabe o que é o pior dessa frase? Sabe o que é o pior dessa frase? É que, beleza, o cara demora mais de um mês, vamos botar aí 40 dias para detectar um vazamento. Aí passou 40 dias, olha! Eles filtraram dados de nossas bases. Beleza. Quantos mais dias são necessários para começar a tomar as ações para resolver o problema? Para procurar os seus clientes e falar, opa, eu errei, desculpa, eu posso ter colocado o seu cartão de crédito em risco. Eu posso ter colocado o seu nome, o endereço da sua mamãe, onde você mora ainda, com seus pés, em risco. Nós vamos falar de uma coisa parecida com essa. E aí a gente fala. Manda. Vamos mandar. Não, nós vamos comentar. Fica tranquilo. Coisa pode seguir. Hã? Aconteceu. Ainda vai. Aqui no nosso script. Então tá. Ai, meu Deus do céu, é tudo mimimi, velho. Ninguém consegue tomar atitude de nada. Há 1 ano, 2 anos atrás, o pós-pandemia imediato era o mimimi de eu não quero me indispor. Que estava todo mundo com fiofó na reta, com medo de tomar decisões e magoar as outras pessoas, né? Pois é, a gente está numa situação muito pior hoje. Que situações claras, evidentes de problemas e que são, assim, banalizadas. E pior, se você abrir o seu LinkedIn agora, você que está aí nos assistindo, e não interessa, não quero nem saber quem você segue ou deixa de seguir. Mas se você olhar as primeiras threads de notícia que tem ali das pessoas que você costuma seguir, você vai ver que eles vão pegar alguma informação e vão falar um monte de merda em cima daquela informação. É tipo, vamos lá. Olha, o X foi proibido no Brasil. Os impactos são enormes, porque a economia gira em torno de situações produzidas pelo Elon Musk. Sério mesmo? Tem gente que ainda está falando da parada do CrowdStrike. Tem gente que está falando que o X alguma coisa, o NG alguma coisa, é uma solução para tudo, a bala de prata. Que aí vai revolucionar os paradigmas de decisões, de defeitos e ameaças do mercado. Sendo que semana passada a gente até falou para vocês que tem empresas que estão aí, né? Artificial Intelligence Watching. Que não existe inteligência artificial. Pagam centenas de indianos para dar resultados estatísticos. Então, gente, vamos tirar as máscaras e vamos começar a falar a verdade? Né? Ou falta competência? Ou vivemos apenas em um mundo comercial que a tecnologia não interessa? Beleza, então é comercial? Então vamos lá. Todo mundo de tecnologia, para! O que o comercial vai vender? Só a conversa deles? Temos uma situação delicada. Pois é. Mas o chat GPT resolve, né? Até o Henrique colocou aqui, ó, contexto gerado pelo chat GPT. É isso aí. Né? É assim que vocês vão querer resolver o mundo? Aí vem um diretor de um banco que representa um país e fala, não, profissionais de TI não serão mais necessários. Sério? Era consultor especial, né? Mas o banco a gente tem que começar é mais triste, né? A questão é o respaldo, né, cara? Aham. Se eu tenho um funcionário, o funcionário vai lá e fala besteira, tudo bem, o funcionário que vai lá a público e fala minha culpa, minha máxima culpa. Não aconteceu isso na Defcon? O diretor da Strike não foi na frente de todo mundo, pegou o troféu da vergonha e falou, gente, dá uma mancada, a gente vai colocar isso aqui à frente de todo mundo para que nunca mais façamos a mesma merda.
com essas palavras. Maravilhoso. Tá? Todo mundo está sujeito a cometer erros. O que não pode é ficar deixando a coisa crescer. Urubu pode cagar na sua cabeça, mas deixar ele criar um ninho na sua cabeça, pelo amor de Deus, né? Olha que o ninho do urubu deve ser grande, né? Cheiroso. Aprazível. Pois é, vamos pensar nas coisas boas. Agenda da semana. O que nós temos para esses dias, Mr. Amati? O que está chegando aí? Para onde vamos? Para onde não vamos? O que temos de novidades para o país Tupiniquim e arredores? Até o importante é a gente lembrar que semana que vem vai ter o Mindsec. O Mindsec, então, é 17, 18 e 19. 19 é uma quinta-feira. Então, nós faremos o programa na sexta-feira, tá? Então, vocês não fiquem ansiosos, tá? Eu já tomo o remédio antecipado uma semana antes, tá? Que nós vamos aparecer, mas apareceremos na sexta, trazendo, inclusive, novidades relacionadas ao evento. A gente chegou a comentar de alguns outros eventos. Eu acho que é muito importante a gente ter em mente que vai ter dia 8, 9 e 10 de outubro a FutureCon, tá? Nós precisamos ver os esquemas lá ainda, Lê. Dia 10 e 11 vai ter a 8.8 no Chile e dia 19 a 8.8 no Brasil. Então, cara, eu nunca fui na FutureCon, eu também nunca fui na 8.8 no Chile, mas pelo menos essa aqui, Brasil, já está reservado para a gente estar lá e aparecer, né? E vamos lá, mesmo sendo um evento originalmente chileno, o Call for Paper estava aberto e aceitando submissões de brasileiros. Ai, mas eu não falo espanhol! Você vai lá e dê sua palestra em português. O evento será aqui no Brasil. A maior parte da audiência, ou em sua totalidade, será de brasileiros. Então, não se acanhe. O Call for Paper está aberto. E daí os outros só para novembro, mas a gente já comentou. Tem aí a Eco Party acontecendo dia 13, 14 e 15 na Argentina. A gente comenta sempre assim, cara, o evento é fantástico, tem vários tipos de ingresso, inclusive ingressos grátis, assim como na B-Sides, tá? E não existe impossível, existe o mal planejado, tá? Então, ir para a Argentina não é nada impossível, arrumar um amigo para dividir hotel, nada impossível, tá? Então, quem quiser dicas do que fazer, como fazer, estamos à disposição, como de costume. Oi. Vamos ver como que vai acontecer as coisas, mas eu digo de boca cheia. Tem que ir. Não perca tempo, vá. Aproveite, tá? Essa FutureCon a gente foi convidado, confesso que a gente nunca apareceu, né? Tem outra que está para acontecer, que é a Cybersecurity também, que nós vimos hoje, e vamos ver como vai caminhar as coisas. O que a gente podia... Cybersecurity Summit. O que foi, Amado, que você falou? Cybersecurity Summit. Isso, a Cybersecurity Summit. E assim, o que a gente conseguir, a gente avisa aqui e vai falando com vocês, tá bom? Agora é Mindsec. Então, terça, quarta e quinta estaremos em São Paulo, fazendo parte da Mindsec. Acho que é o maior encontro que tem comercial da América Latina. Se você vai até o evento, nos procure, estaremos por lá, perambulando, criando problemas, sorrindo falsamente para certas pessoas que não merecem e abraçando os amigos que assim,
merecem e desejam nossa atenção, não é mesmo, Amate? A verdade é essa, a verdade é essa. A diferença é que os outros ficam falando que é amigo de todo mundo, só que ninguém é amigo de todo mundo. Então aprenda, né? Mas vamos lá. Segunda semana de setembro, o que nós temos na segunda semana de todo mês em nossas vidas? Nós temos o querido Tuesday Patch da Microsoft. É impressionante como as coisas estão acontecendo em uma velocidade exagerada. Por que eu estou falando isso? Se a gente pegar nos últimos 12 meses, um ano atrás, pegar 2 anos atrás, a curva de incidentes está só aumentando, cara, não diminui. E aí fala assim, né, a gente teve até alguns posts de amigos nossos no LinkedIn, em palestras. O que está acontecendo? A gente está vendo que o criminoso está à frente da gente, ganhando muita notoriedade. Por quê? Uma coisa simples, né? Nós somos sempre o quê? A gente é reativo. A gente está sempre realizando algo em cima de alguma ação que foi iniciada. Os caras, eles são proativos, eles se reúnem, eles arrumam o problema, eles iniciam o problema, eles trocam informação. Nós, da segurança, muita gente não troca informação. Então a gente está perdendo essa batalha, por isso que os números estão crescendo. Gente. Você pega esse Tuesday Patch agora, tem 79 falhas, cara, com 4 zero days. Isso não é normal, cara. Isso não é normal. A gente já teve um mês do inferno que foi agosto. Se a gente pegar o que aconteceu com a Microsoft e com a CrowdStrike, que foi um perrengue danado, e depois ainda teve a situação da Azure, cara, faz 3 meses que a gente tem uma inconstância e uma insegurança total dos ambientes ativos que tem pela Microsoft e outros sistemas da internet. Ah, não, isso é exagero. Não é, cara. É só você ver a quantidade de ataque que está acontecendo. Aí você pega 30 elevação de privilégio, 4 bypass, né, que você passa bypass total, 23 execution code à distância, ou seja, remote code execution. O que o cara faz? Ele, à distância, ele executa comandos na sua máquina. Cara, 23. Aí tem information disclosure. Isso é normal, sempre, todo mês aparece 10, 15. Sempre assim. 8 de DOS, Denial of Service. 3 de spoofing. Fazia tempo que não aparecia spoofing. Começou de novo. Então, assim, gente, para onde nós vamos? Até quando vai ficar todo mundo mentindo? Eu vou de novo bater nessa tecla. Estamos nas mãos de pessoas totalmente comerciais. Quando é que vocês vão ouvir os especialistas da segurança? Quando que vocês vão trabalhar em harmonia com as pessoas que entendem o que vocês estão vendendo, Santo Cristo? Qual que é a receita de sucesso de vocês? É vender e dizer que vendeu, e na hora que vem uma porrada? E na hora que você fica sem ninguém acessar a sua rede? E na hora que você fala que precisa de 1,5 milhão para trocar todo o ambiente, que os 2 milhões que gastaram no ano anterior não serviu de nada, porque não procuraram profissionais capacitados? Eu não sei, cara. Eu estou sendo exagerado ou é essa a realidade, Amate? Pode ser sincero, eu tô dando a minha opinião assim, Alexandre. Eu tô colocando essa situação. Tá foda, cara. Então, eu acho que. Tá com lag gigante. Tá não, pode tocar o barco. Não, mas é que eu escutei o eco do seu. Então, o que acontece é assim, eu acho que várias pessoas já comentaram, eu acho que depois da pandemia teve um boom. As empresas perceberam que TI era mais necessário do que eles imaginaram. Daí eles começaram a contratar qualquer coisa de TI e sem se preocupar com a segurança. E daí começou um efeito bola de neve, né? Você precisava cada vez mais de profissional, cada vez mais de todo tipo de profissional ascendente, blá, 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 blá. E assim, pronto, criou-se um problema, criou-se
sei lá, várias soluções, mas vários problemas ao mesmo tempo, né? E eu não vejo uma solução tão próxima, porque a gente está cansado de ver um monte de profissional que não tem o mínimo de base, né? E daí essa falta de base acaba estragando qualquer que seja a outra área que essa pessoa tá. Pois é, cara, eu sinceramente, eu não sei o quanto que vai ser a pancada, mas eu ainda insisto nesse ponto, né? Quando eu vejo hoje qualquer lugar, que você pega o LinkedIn, que é o puta merda, fogueira das vaidades, mano. Eu vejo todo mundo falar assim: nossa, com 25 anos de mercado estou fazendo isso, com 30 anos de mercado estou fazendo isso, com 20 anos de mercado estou fazendo isso, estou com 20, com 15 anos de mercado estou fazendo. Cara, eu tenho quase 40 e eu não fico falando isso lá, cara. Você também, Amade? Então, Então cara, assim, gente, para! Tá? Não adianta nada a gente ter 100 anos de mercado e os erros são os mesmos. Não adianta nada a gente ter 200 anos de mercado e a pessoa sendo impactada com Remote Code Execution por falha de SMB, por falha de Telnet, por falha de criação de situações de comunicação externa sem controle, VPN sem duplo fator de acesso. É umas coisas que são assim bestiais. Parece que a gente está regredindo, QI de chimpanzé. Eu estou falando, a gente está regredindo, evoluindo, cara. Porque, cara, a gente vai até falar umas coisas aqui que vocês vão chegar a essa conclusão hoje com as notícias que nós vamos falar. O crime está 100 mil vezes à frente das situações. Aí eu tive uma inflexão, quando a gente pensa sozinho. Né? Pensa, o crime. Para a pessoa que está tendo as ideias, de repente não é que é o crime. É que ele cansou de colocar ideias para o mundo corporativo, comercial que ele vive, e ele não é ouvido. E aí ele fala assim, tá bom, você não quer mais me ouvir? Então eu vou fazer do meu jeito. E aí começa a dar certo, cara. E o cara começa a ganhar dinheiro, ser reconhecido. E o ser humano tem um problema com um ego gigantesco. Se ele é reconhecido fazendo porcaria, a porcaria que se perdure. Ele quer aplauso, ele quer carinho, ele quer atenção, não é verdade? Eu comecei a chegar a essa conclusão, cara. Mas então, Ale, tem um não pessoal é muito carente e eu acho que começa a usar as redes sociais erradas para autoafirmação. E é uma das coisas que a gente tem visto acontecer no LinkedIn. Então, é assim, um amigo nosso, Nelson Murilo, fez um comentário que quando você tem uma criança, você sempre dá um incentivo para essa criança. Parabéns, você arrumou a cama. Parabéns, você limpou o bumbum. Parabéns, você escovou os dentes. E daí no LinkedIn tá aparecendo um monte de criança querendo sua autoafirmação ou seu tapinha nas costas, né? Porque fui trabalhar mais um dia, né? Postei que estou feliz na rede social da empresa, né? E um monte de coisinha assim que o cara quer só mais um clique ali, né? Então é triste. Enquanto isso acontece, Amate, tem o cara que está revoltado, que ele fez um puta de um código maravilhoso, que ele valida acessos de VPN, e aí ele vê que ninguém ligou para ele. E aí o que ele faz? Se eu usar o mesmo código para validar quem tem ou não tem segurança com a VPN e eu usar isso de forma errada, o cara está me pagando $1. Porque eu estou expondo as pessoas que não têm a segurança na VPN. Então, a sedução do lado negro da força começa a cantar mais alto. O canto da sereia vem harmonizado, né? Com a necessidade e o desprezo de quem deveria dar atenção para essas pessoas. É triste, cara. Eu fico assustado, cara. Eu fico assustado. E eu vejo esses números crescendo. Cada mês que passa, a Microsoft não diminui. Ela está entre 70 e 90 problemas todo mês, cara. Só a Microsoft.
E o resto. E um monte de problema que nem a gente trouxe da semana passada. VMware, Cisco, né? Zixel, né? Que é o Zika da Telefônica. Né? E não para por aí. Agora o Windows já avisou que na semana, assim, no mês que vem, vai ter uma super atualização do Windows 11 forçada para todo mundo. O que você acha que é isso? Meia culpa ou tipo ferrou? Não, mas então, cara, essa do Windows, eu fiquei vendo e eu li de novo. Tem um pedaço que eu não entendi dessa história ainda. O que eles falam é o seguinte, o Windows 11... A parte de educação e de IoT, né? Mas então, o Windows 11, versão 22H2, vai chegar no final do serviço no mês, né, no próximo mês, que vai forçar a atualização para 23H2. Agora é assim, fala para mim, qual é a versão de Windows que você usa? Ninguém sabe isso. Ninguém sabe. Então, é alguma coisa muito específica. E daí assim, cara, tá bom, vai ter que atualizar. Por que essas versões eu não entendi? Juro, eu li, eu falei, cara, interessante. Olha, vamos forçar a atualização, mas, né, para mim devia ser padrão, né? Sei lá, a Microsoft já faz isso daí, já rebuta a sua máquina depois que você dá uns 2 não, né? Então, ó, o Henrique falou que o dele já é o 23. Pois é, quando você tem a chance. Quando você tem a chance de dar uns 2 não, né, cara? Que às vezes ele não pede isso, né, cara? Eu contei para você que eu tive atualização na minha máquina, que inclusive ele inseriu esse Copilot aqui, que nunca na minha vida eu solicitei para que fosse inserido. Não é verdade? Ah, mas então, modernidade a seu favor. Mas aí tá. Ó, tem uma coisa que a gente prometeu, que a gente ainda não fez, que é ler os contratos de licença e ver até onde eles podem ir na sua máquina. Porque a hora que você deu ok a primeira vez, que você nem lembra, tá? E nem na sua cabeça você consegue lembrar, estava escrito no contrato lá, eu como Microsoft posso colocar outros programas na sua máquina que eu julgue que vai te melhorar a sua vida. Pode ser também, né? Só que assim, eu pensei eu cheguei até a tentar olhar. Mas se a gente parar para pensar, e aquele sim que nós demos lá no Windows 3.1, no 4.0, né? No 5, no 7, no 6, no Vista, no 10. Quantos sim você já deu? Mas então, o problema é dar o sim sem ler, né? Mas vamos fazer, eu acho que vale a pena a gente voltar com esse assunto e chamar nosso especialista de assuntos aleatórios, o Kill, para ele comentar. Vale a pena. Bom, aí você vê como a situação está desandada e tem tudo a ver com a frase da semana, que a Kaspersky, vocês acham que a Kaspersky morreu porque os Estados Unidos brigou com a Kaspersky? Ai, não quero mais falar com a Kaspersky. A Europa, eu não quero mais falar com a Kaspersky, porque os russos são do mal. Os russos tomam vodka, que é feito de batata, são muito doidões e o Putin não tem respeito com ninguém. É o povo do Dodói, né? Então, o povo do Dodói, deixa eu falar para vocês o seguinte. A Kaspersky apresentou uma pesquisa e é uma das empresas que mais apresenta resultados de pesquisas assim, abertamente para todo mundo no mercado, e está dizendo que só em 2023, né, eles perceberam que 22%, né, em torno de 22% dos cyberataques, os caras levaram mais de um mês para ser detectado. Ou seja, o cara estava morando dentro da cabeça das pessoas, tocando terror, sabe? Fazendo xixi de porta aberta, tomando a Coca-Cola no bico dentro da frente da geladeira, limpando na cortina e tudo mais. Mais de um mês até que fosse detectado. Eu não estou entrando nem no mérito de quanto tempo ainda vai levar para fazer o resto. Mas assim, 22% demora mais de um mês para ser detectado. É quase um APT. Né? É quase um APT. Aí vamos lá. Para onde a gente vai nessa zica aqui, cara? Né? Kaspersky é ruim.
Ou o povo que está ruim demais e não sabe, não está percebendo o que acontece? O que vocês acham? Dose, Cara, né, Mate? O que você tem a dizer sobre isso? o que eu acho é. A minha opinião, ela não mudou. Continua sendo uma empresa séria, uma das melhores empresas que tem, e eles continuam mostrando relatórios que às vezes acabam expondo os outros e acabam incomodando muita gente, né? E daí tá aqui, né? Pensa bem, demora mais de um mês para ser detectado. A maioria dos ataques que está acontecendo agora são ataques de, como é que fala? Fornecedor de, fugiu o nome, cadeia de suprimentos, né? E o pior de tudo isso daí, o pessoal só vai descobrir que aconteceu alguma coisa depois que o vazamento aparece. Então, eu acho que o mais triste é isso daí, né? Nós conversamos com uma pessoa hoje que estava... a gente chegou a essa conclusão, né? São poucas as empresas que querem realmente segurança de verdade, e a hora que acontece a desgraceira toda, daí não tem como, né, cara? O Alexandre comentou até no começo do programa, um mês para descobrir que vazou, mais um mês para descobrir o que vazou, né? Mais um mês para tomar decisão, cara, passou um ano e você não arrumou ainda. Então, as pessoas elas estão olhando para o lado errado e continuam insistindo em profissionais não preparados. Foi mais bonito assim. Cara, sei lá, parece que o povo gosta de insistir no errado, cara. Insistir no errado. A gente vai falar agora, eu falei, semana passada, tocamos o assunto de Cisco, falamos de VMware, do Zixel, beleza. Né? Falamos de Microsoft, falamos de Apple, falamos de um monte de coisa. Pois é. E agora o que acontece? Passa uma semana, a Fortinet vem e anuncia, né, que teve um ataque de um hacker lá e os caras roubaram 440 gigas de arquivos. Aí você fala assim, cara, vamos lá. Vamos ser o mais idiota possível. Se você coloca um ambiente profissional de trabalho, esse ambiente profissional de trabalho, no mínimo, você tem que falar assim, eu preciso de um firewall. Vou colocar um firewall. Aí depois ele pensa um pouquinho e fala assim, eu acho que eu também preciso de um antivírus. Por incrível que pareça, tem gente que ainda pensa assim, eu acho que preciso do antivírus. Aí ele escolhe um antivírus. Olha, agora eu tenho um firewall e eu também tenho um antivírus. E aí é o cara do TI ali, da infraestrutura, que passa cabo, troca tomada, anda com o multímetro no bolso de trás, uma caneta bica azul e vermelha no bolso com o pente Flamingo. Faz tudo. É o Marcelinho sem cabelo andando pela fábrica com o macacão. Ô Zé, vem cá, ele vai feliz e ajuda os caras, toma café com todo mundo, é um bacana, né? Chama o cara do TI. Você já ligou e desligou sua máquina? Olha a régua, a luzinha tá acesa. Esse tipo de comportamento que as pessoas pensam. Beleza, aí contrata um cara melhorzinho. Esse cara melhorzinho acabou de sair da faculdade. Ele fala assim, peraí, você tem um firewall, você tem um antivírus. Você já ouviu falar em IPS e IDS? Os caras, quê? IPS, IDS? O que é isso? Aí eles vão estudar e começam a colocar alguma coisa de IPS e IDS. Vamos começar a ter mais controle, não sei o quê. Beleza. Aí chega outro cara e fala assim, vocês estão crescendo, eu vou criar um SOC. E põe as pessoas para ficar olhando um monte de coisas que nem eles sabem o que é. Eles olham lá no cardápio e falam assim, olha, existe Zabbix, legal. Olha, existe Grafana, legal. Olha, existe Cortana. Eles vão pregando um monte de nome bonito, não sabem nem o que é. Instala tudo! Né? Aí o IPS, assim, mas o que é isso? De repente o cara fala assim, não, tem outro produto legal também, que é o Suricata. Aí vai lá, que é de graça. Ou seja, já tem um monte de controle em duplicidade. Parece besteira, mas tem muita gente que tem até mais de um antivírus. Que um vírus, um antivírus fica atacando o outro antivírus, que eles estão em conflito. Não é mentira, gente, isso acontece. Beleza, depois de tudo isso, cara,
de tudo isso montado. É sério que o cara chega, tira 440 gigas de uma rede e ninguém percebe essa quantidade de comunicação externa exacerbada, sem controle, e ninguém faz nada. Mate, que mundo é esse, cara? Mas então, olha, é assim... O LP as a service? É assim, a gente pode ver pela notícia, tá? Que onde é que está o problema? O problema está na confiança. O problema está na confiança. Então é assim, um terceiro que tinha nossos dados numa pasta compartilhada não sei onde, acabou deixando vazar. Então você tem alguém que no meio vem de segurança, conhece de segurança e tem um super trabalho bonito no mundo afora. Daí você conhece alguém que não deixa eu fazer um servicinho para você, né? E vai lá o cara que você acha que é alguma coisa, tá? E daí começa toda a confusão. Não tem outra coisa a se dizer. O cenário é exatamente esse. Mas assim, a notícia traz uma coisa mais legal ainda. Na semana passada a gente comentou do pesquisador que estava sendo processado porque ele acessou os dados. A notícia deixa bem claro, nós, da mídia, não acessamos o bucket, tá? Eles deixam bem claro isso daí, tá? Para ver se realmente tinha dados roubados. Eles deixam bem claro, e eu achei interessante isso daqui, porque são coisas relacionadas. Vou lá para ver, tá? Você pode ser processado por causa de alguma coisa dessa também. Cara, é assustador, cara, uma situação como essa, cara. Eu acho que é assustador. A Fortinet, cara, ela tem equipamentos, produtos maravilhosos, mas ela está sendo impactada por falta de conhecimento de quem está apertando o botão. Concorda comigo, cara? O chimpanzé, o QI de chimpanzé está apertando o botão errado, cara. Continua, as pessoas que estão olhando aquilo não estão vendo nada, né? É o mesmo circo. Aí vem um lado da imprensa de ser, né, Mato? Porque você pega as matérias que estão sendo colocadas, né? Eles esculhambam uma Cisco, eles esculhambam uma VMware, eles esculhambam uma Fortinet, né? Só que aí você começa a ver, são situações que, tudo bem, existe possibilidade de ter problema? Existe. Existe porque os caras têm uma gama de produto infinita. Opa, claro, então, exato. Do jeito que as pessoas estão exacerbadamente criando problemas, né? Ela pode se expor de uma hora ou outra. Lógico, todo mundo erra. Tanto é que eles dão a cara a bater, disponibiliza patch, faz atualização. Mas, meu amigo, tá? Vazou 440 GB. A culpa é da Fortinet, antes de ser culpa da Fortinet, a culpa é dos pangaré que não tá vendo o que tá acontecendo, cara. Então, Ale, meu Deus do céu. Eu acho que existe um ponto aqui que é exatamente esse daí que você comentou. A mídia, ela quer, independente do tipo de mídia, ela quer alarmismo, né? Os dados eram de uma empresa, tá ótimo. Por que não apareceu o nome da empresa que deixou vazar os dados? Eu não vi. Quem foi que deixou vazar os dados? Aparece o nome da empresa mais importante, né? A Fortinet é culpada, né? A Fortinet é quem toma a culpa, exatamente. A Kaspersky é culpada, né? A Kaspersky é culpada, a VMware é culpada, a Cisco é culpada, né? A CrowdStrike, naquele momento, ela foi culpada, né? Mas ela assumiu, né? Que tá acontecendo essa, né? Cara. Caraca, tá. Bom, surreal. Então, agora vamos mudar um pouquinho a situação. Uma coisa que ficou comum, né, dos anos 2000 para cá, e teve um crescimento gigantesco, foi as situações... Todo mundo fala de pedofilia, eu já expliquei que pedofilia é um estado mental, é doença, tal, mas vamos falar em atos diretamente voltados para a cibersegurança. Então, quando a gente fala de situações de abuso
de coerção, cara, colocar a pessoa numa situação ruim tem muito a ver com sextortion, né? O que é o sextortion? Eu falo para todo mundo que eu tenho foto de você pelado. Se o cara tem lá a culpinha no cartório, independente se isso acontece ou não, ele começa a crer que sim, suas fotos sem roupa, de nudez ou de atos sexuais foram vazadas. E a pessoa entra em pânico, porque ninguém quer que sua foto transando com a secretária gorda e velha do presidente apareça para a empresa inteira, né? E pode ser até bonitona, linda, maravilhosa, mas não é isso. A questão é exposição, né? E o criminoso, ele vai direto com o dedo na ferida, falando sobre a exposição. Pois é, pensando nessa parte de sextortion, tem uma pegada nova que criaram, que os caras estão fazendo o seguinte, eles estão utilizando o nome do esposo ou do marido e usando situações como se fosse amante e gerando situações mais próximas da realidade. Então, assim, não é só em foto. O pessoal já está aproveitando mídia social, os caras estão aproveitando chat, troca de mensagem que está aberta para lá e para cá e usando contra a pessoa. Então, eu sou fulana, né? Pois é, eu estou sabendo que você sai com a fulana. E ela tem aqui provas que eu vou falar com a sua esposa. E aí o nego entra em pânico, desespero. Ou seja, de novo, o criminoso está passos à frente das pessoas normais e criou uma nova maneira de enganar as pessoas. Que é claro, porque você tem o contato, você tem a falha, você tem o relacionamento, eles geram isso daí em uma situação de crise, de desespero e fala assim, então, sabe a Joana? Eu tenho fotos de você com ela, vou contar para sua esposa. Meu amigo, The House is boom, a casa cai e fica todo mundo em pânico. Cara, estão elaborando e deixando cada vez melhor os ataques de sextortion. Concorda comigo, Amati? Não é só foto. Agora eles criam um métier, um cenário da traição. Então, o que aconteceu aqui, que é uma das coisas interessantes que eu falei que eu ia comentar, né, que chega a ser inusitado, é o seguinte. As pessoas começaram a receber e-mails com o nome dela e com o nome da esposa. Oi, eu sei que você é casado com a fulana de tal e ela está traindo você, mas com o nome de todo mundo. E daí começaram a mandar tanto do marido para a esposa quanto da esposa para o marido. Tá? Loucaço isso daí. E era tudo mentira, né? Clique aqui, tudo mais, paga para mim, eu tenho a prova de que ela está te traindo e tudo mais. O que acontece? Acontece que teve um monte de gente que deve ter caído, que deve ter pago, né? Ou clicou ali para ver o que estava acontecendo, né? E daí aconteceu o quê? Um dos caras recebeu um e-mail falando o seguinte, eu tenho provas, né, do que, tipo, o Miss Wiggle, sei lá, está traindo você. O que acontece? O cara ele foi num casamento e ele, no casamento, perguntou quem era o acompanhante dele. E ele colocou que era o cachorro, e pôs o nome do cachorro. E daí o e-mail veio como, né, exatamente, aí é que está a sacada. Daí o que acontece? Os jornalistas pegaram e entraram em contato com a agência de casamento que esse cara foi e falou, e aí, teve vazamento? Está acontecendo alguma coisa? E ninguém respondeu. Eles falam assim, não sabemos nem se o e-mail chegou lá na outra ponta, mas eles não responderam para a gente. Então, pelo que tudo indica, vazou um banco de dados de uma agência de casamento, onde eles iam fazer a festa, e você tinha que colocar quem era o seu acompanhante, nome, e-mail e telefone do acompanhante. E esse cara estava indo com o cachorro, e de repente apareceu o e-mail lá, falando que o cachorro estava traindo ele. Loucaço, loucaço, loucaço. Para onde nós vamos? Cara,
Para cada meu avô que falava assim, tá, gente? Para cada pum que você solta, tem uns 30 narizes que você não conhece sabendo o que você fez. É uma frase, isso daí é italiano, né? Mas assim, isso nunca entendi. Hoje tem mais sentido do que quando ele contava essa frase para mim. Para cada pum que você solta, tem mais de 30 narizes, sabe, cheirando o que você não imagina. Cara, é assustador como as coisas estão se caminhando e acontecendo, né? Essa é uma que, fala a verdade, se o cara chega para você, manda uma mensagem dessa, ou para sua esposa, você já ficou em pânico, cara. Você pode nem ter feito nada, você começa a pensar, aquela da faculdade, lá atrás, será que eu já estava namorando? Será que eu casei? Será que eu fiz isso? Será que eu fiz aquilo? Porque vai assustar mesmo, né? Bom, agora eu vou contar uma pior. Essa para mim é aquela mais inteligente que já aconteceu nos últimos 10 anos na minha cabeça, tá? Por que eu digo que é a mais inteligente dos últimos 10 anos? A situação, para mim, ela arremete você a utilizar tudo aquilo que a mídia social, os ambientes de tecnologia ofertam, e eles criaram situações de mensuráveis em cima dessas informações. Então, hoje tem muita situação de pesquisa que ela toma decisão em cima de quantos acessos o cara faz no negócio. Aí você pensa assim, cara, eu nunca fiz acesso nessa merda. Por que eu tenho que aguentar esse tipo de conduta embasado numa pesquisa que foi feita, sabe lá com quem? Outra situação, tiraram o X de funcionamento. Quanta gente nunca postou uma informação sequer política e ele simplesmente não pode acessar mais o X, porque os caras tiraram por causa de outras pessoas. Então, assim, são situações que as coisas acontecem e você nem entende como elas acontecem. Pois é, aí vamos de novo falar do crime organizado. O crime organizado, ele percebeu que se você tem músicas circulando pela internet, essas músicas, pela quantidade de pessoas que curtem ou que ouvem em programas de streamer, como Spotify, como Soundmaster, tem vários programas desse tipo, né? As pessoas conseguem valorizar, monetizar aquela música. Então, o que esse criminoso fez? E assim, eu já nem sei se é criminoso, porque eu tenho minhas dúvidas sobre a situação atual com as legislações que são empregadas pelo mundo. O que o cara fez? Ele criou várias bandas diferentes. Para cada banda que ele criou nome e figura, estereótipo, diabo 4, ele construiu, através da inteligência artificial, músicas. Então estava lá, Dark Love Angel. E aí ele criava umas 10 músicas com inteligência artificial, criava um álbum e amarrava o álbum, as músicas e a banda. E colocava nesses streamers para ser reproduzidas. E as pessoas começavam a ouvir. Só que aí vem o pulo do gato. Ele não fez isso com uma banda. Ele criou várias bandas. Para cada banda, várias músicas. Como que pelo menos cada banda tinha 1 ou 2 discos de 7 a 12 músicas. E colocou todas essas músicas em ambientes que poderiam ter retorno financeiro de direito autoral. E aí deu um passo maior ainda. Ele foi e criou bots para que procurassem essas músicas nos ambientes de replicação, nos ambientes de reprodução, e que pedissem constantemente essas músicas a serem executadas, inclusive inserindo comentários e likes das músicas. E aí o que aconteceu? As empresas começaram a pagar para essa pessoa royalties, dinheiro sobre a execução das músicas de direitos autorais.
O que aconteceu? O cara simplesmente arrumou um jeito de ganhar dinheiro sem banda, sem disco, sem música, só com coisas criadas com inteligência artificial. Aí vem o impasse. Qual que é o impasse? Será que isso está certo? Aí eu penso, até comentei com a Mati antes de começar o programa, eu falei assim, aliás, ontem, quando a gente fez a notícia, eu falei, cara, será mesmo que o cara é tão ruim assim? Afinal de contas, ele criou. Quando você cria música, você gera situações, mesmo na inteligência artificial, ritmos, letras. Então, ele gerou aquelas coisas. Então, ele criou, né? Vamos lá, Arctic Monkeys. Arctic Monkeys, não existe a banda como uma banda. Existe um cara que faz animações e coloca música para o mundo inteiro e está ganhando dinheiro com isso. E aí? O que tem de diferente nesse cidadão que criou esse monte de banda, com um monte de música, com inteligência artificial, e lucrou com isso? Olha o disparate. E colocaram o cara na cadeia, velho. E para onde nós vamos depois dessa matéria? Isso é uma coisa singular, cara. Eu não esperava isso acontecer. Então, a gente tem duas situações em cima disso daqui. É a criação de várias bandas e várias músicas. É um assunto. O outro assunto ele criou bots para que curtissem a música. A notícia ela deixa ambíguo. Ele está sendo processado pelo quê? Então não fica muito claro qual é o processo. Criado por ter criado os bots, né? Exatamente, porque a banda tá lá, cara, é um problema dele, foi o que você falou. O cara criou, foi a inteligência dele, foi o apertar do botão, ou talvez a varinha do Xing que caiu na hora certa ali, tá? E pronto, é alguma coisa que tá na plataforma. Ótimo. Quem tá ouvindo? Só que daí a gente vai voltar para uma seara que é muito conhecida até por alguns aqui que nos assistem. Tem empresas e tem pessoas especializadas em criar bots e criar seguidores. Qual que é a diferença, né, disso para o que o cara fez? Você não tem aquela quantidade de seguidores. Eu já ouvi uma história de diversos artistas que acabaram comprando seguidores para eles aparecerem que eles estavam em alta. Acontece o efeito manada, ninguém quer ficar atrás, todo mundo segue isso daí. E daí eles vão matando os bots aos poucos, porque está subindo a quantidade de pessoas, né? Então, é uma coisa muito louca. Tá ótimo. E nas outras plataformas? Nós falamos da plataforma de música. E as outras plataformas que continuam monetizando pessoas que nós acreditamos que não têm a quantidade real de seguidores, ou usam de artifícios meio ilícitos para conseguir a quantidade de seguidores deles. Como é que faz? A gente cai no outro ponto ainda está em debate no mundo inteiro a regulamentação a respeito da criação e produção de material feito por inteligência artificial. Tem muita gente que fala, se eu descobrir, por quê? Porque as ferramentas para descobrir isso daí ainda não estão totalmente prontas, né? Então tem uma zona cinzenta aí no meio, mas é sinistro. No mínimo sinistro. Então, Mati, mas eu não acho que os caras usam uma ferramenta que deixa tão claro isso, sabe por quê? Porque da maneira como eles deixam tão aberto o que curte, quem segue, quem adiciona, como que você vai entender que é uma inteligência artificial, um bot ou outra coisa? Então eles não vão conseguir limitar isso, porque está tudo totalmente digital, né? E aí o cara se aproveitou disso. Manda o log para mim, beleza. Manda o log para mim. Manda o log do quê? Do quem faz o negócio? Claro, da plataforma, e eu analiso, e eu falo para você. Mas quanto você quer apostar que não tem log disso? Quanto você quer apostar? Porque aí o cara vai falar assim, olha, pela quantidade de seguidores que nós temos no TikTok, não tem como eu manter um log disso por tanto tempo. Aposto quanto você quiser, cara. O próprio sistema vai dar a resposta pela fraude.
Você percebe? Por isso que eles não conseguiram resolver isso até hoje. Por isso que tem nego fazendo loja no Instagram, por isso que tem nego fazendo loja no Facebook, e por isso que ninguém é cobrado pelas coisas. Concorda? A gente já falou de um assunto bem parecido com esse daí no passado recente, isso mesmo. É esse que é o problema, cara. Esse que é o problema. E aí o cara foi preso. Ele foi preso porque, de repente, ele abriu uma conta e, de um dia para o outro, ficou milionário. E aí chamou atenção, né? Exatamente, Ale. Ele tinha que ter tomado mais cuidado. Tinha que colocado o delay um pouco maior, né? Ou distribuído em várias contas. Né? Uma por banda, por exemplo. Não ficar todas as bandas reunidas em um cara. Mas, enfim, é muito louco isso e ambíguo. Porque parece que a situação é mais voltada pelo como é que fala? Pelo bot, né? Pelo como é que eu vou falar? O abuso de situações que simulam o ser humano, do que mesmo pela criação, porque o cara foi um gênio, quer queira, quer não. Eu acho que dá até pra procurar e escutar pra ver se é ruim ou não. Vamos procurar, Ale, pra ver se é ruim ou não essa música. Vou achar isso daí. E obrigado, viu, Henrique? É Gorillaz, eu falei Arctic Monkeys, é Gorillaz. É o Gorillaz que é o cara que nunca aparece, só tem os desenhinhos, mas beleza, é o mesmo tipo de situação, né? Eles falam que não, porque tem um cara. Não, macaco crescido é o cara que tá aqui do lado, aqui no majestoso. O vulgo King Kong. É um macaco crescido, cara, pô. Bom, aí vocês vão ver coisas mais loucas ainda, cara. Pois é. O nosso querido Python, os desenvolvedores amantes do Python, né? Aconteceu uma situação muito estranha, abusada pela Lazarus, que é da Coreia. O que os caras fizeram? Eles começaram a bater na tecla que precisamos de desenvolvedores Python, porque nós vamos ajudar, nós vamos dar dinheiro, vocês são super capazes, a gente precisa disso, e os caras começaram a inserir um monte de malware desses produtos reais. Então o que o cara faz? É o famoso esquenta-bosta, que os caras falam no Brasil aqui, da polícia, vulgarmente, chulamente falando. Né? Eu tenho uma citação ruim, eu transformo como ela se fosse total, real, estou contratando pessoas de desenvolvimento. Se eles desviaram o foco e começaram a colocar códigos maliciosos do que estava desenvolvido, eu não tenho culpa, eu estou ofertando oportunidades de trabalho. Famosa conversa para boi dormir. E aí, o que os caras estavam fazendo? Em cima de problemas o PY, né? Dos pacotes do Python, eles começaram a utilizar esses desenvolvedores para distribuir malware, cara. A Lazarus, os golpes que a Lazarus da Coreia faz, eu acho que são os mais arquitetados que tem, cara. Eles não dão ponto sem nó. Né? A gente fala da Conte, a Conte é meio escrota, ela apavora o hospital, ela apavora situações pesadas, né? Ela não está nem aí para nada. Quando a gente fala da Lazarus, tem uma inteligência por trás assustadora, que elas estão sempre envolvendo pessoas que estão desenvolvendo para startup, desenvolvendo para plataformas de open source, e no caso aqui eles criaram uma situação com pessoas que eram developers de Python, né? Utilizando ao máximo a situação que pudesse gerar possibilidade de roubo de informações, dos acessos, né, do desenvolvimento de todas as... É o password manager que eles utilizam. Cara, que sacanagem isso, Amati. Que sacanagem isso. Aí vou te falar, o que você esperava mais que isso do Python? Não, do Python eu não esperava nada melhor, né? Mas a gente tem um negócio aqui que é assim, cara,
o cara já é desenvolvedor Python. Você quer que eu amaldiçoe ele como, entendeu? Não tem. O cara, ele tem o máximo da maldição na cabeça dele já, né? Mas daí, vamos lá. A situação aqui é muito interessante. Os caras da Lazarus se faziam de conta que eles eram recrutadores de grandes empresas de tecnologia. Eles achavam esses caras desenvolvedores. Os caras da Lazarus tinham várias contas no GitHub e eles falavam, preciso de alguém com experiência no Git e com experiência em Python, tá? Tá ótimo. Daí o que acontece? Olha, é o código de um password manager. Você tem que descobrir aonde está a falha e devolver esse código corrigido para mim. Só que, para ter certeza de que os desenvolvedores não iam descobrir, né, ou não iam ter tempo de descobrir que aquilo era um golpe, o que estava colocando um malware na máquina do cara, era tudo cronometrado. Então é assim, você tem 5 minutos para ler o desafio, você tem mais 5 minutos para baixar as coisas, 10 minutos para preparar seu ambiente, corrigir, e mais 20 minutos para me mandar. Não dava tempo do cara analisar o código com calma. Todo mundo fazia correndo e todo mundo acabava sendo impactado. Cara, eu já tinha visto de outras situações dessa, né? Mas essa aqui, os caras bolar o lance e pensar exatamente no tempo que o cara demoraria para responder, mostra exatamente a engenhosidade desses criminosos e com quem a gente está lidando. Realmente é muito complicado. Cara, eu fico assustado porque a Lazarus ele tem o poder de fazer esse tipo de ataque, cara. Ela envolve a comunidade de desenvolvedor, ela consegue levantar até fundo de fundação que tem pelo mundo. Olha, vamos ajudar no hospital tal, e eles ferram tudo, é impressionante, cara. Eles estavam por trás daquele puto ataque que teve em cima do GitHub, gigantesco de parte de código que estava sendo distribuído com malware, cara. É impressionante, eles vão na fonte com o pé no peito e é assustador, cara. Eu não sei onde que a gente vai parar. E esse aqui é aquele negócio, é o ego. Ai, Python, eu sei, eu vou ajudar. Dançou. Né? Quando o filho chora e a mãe não escuta. É exatamente isso. Triste, mas verdade. Bom, para fechar nosso programa... Mas, para fechar nosso programa de hoje, uma armadilha legal que os caras aprontaram dentro do OnlyFans. Os caras criaram uma armadilha como se fosse um OnlyFans, só que é só para roubar a password. Então o povo achava que estava entrando bonitão no OnlyFans, só que ele estava sendo totalmente manipulado e direcionado para situações que eles roubavam as passwords de cada usuário. Lindo, lindo, inteligentíssima a ideia, cara. E quem que fez isso, Amati? Eu não entendi até agora quem foi que aprontou esse negócio, cara. Na matéria não está claro. Não, eles não pegaram tá. o problema. Agora, Exato. O que eles falaram é assim, mais uma vez, um esperto tentando se aproveitar de outro esperto, né? Um criminoso tentando se aproveitar de outro. Olha, eu tenho um programa para ajudar a descobrir senha do OnlyFans, né? E daí o cara que já tinha ou colecionava aquilo lá, pegava aquele programa, acabava dando as senhas dele para o outro bandido e o negócio ficava, né? O cara acabava sendo, sei lá, lesado de todas as maneiras aí. Mas é exatamente, tá, o negócio que a gente comenta, que acontece em todas as situações, que é alguém querendo levar vantagem. Alguém querendo levar vantagem viu que tinha um programa que ia conseguir as senhas para ele. Essa pessoa foi, só que tinha um outro cara atrás, mais esperto ainda, que estava realmente levando a vantagem. Só que até que isso fosse descoberto, a pessoa já tinha dançado. É o cara que está roubando a conta. Exatamente. Então, essa daí, de um querer roubar o outro, eu acho que é só mais um alerta para... Não existe solução fácil, não existe, né, muito milagre. Mas tem gente que continua acreditando nesse tipo de coisa e acaba instalando em seus computadores
sei lá, programas que podem... Um criminoso acaba expondo o outro, né? Por causa de ganância, idiotice e outras coisas desse tipo. Eu vou abrir um parênteses aqui, que eu não queria nem comentar, mas eu não vou conseguir. Eu tenho que manter isso aqui na nossa linha, porque o que a Anatel fez essa semana me assustou muito. Sabe, a Anatel é uma empresa que está super preocupada em fazer as coisas corretas, de forma correta, né? Mas ela abriu um concurso público assim para as pessoas tentarem entender como barrar a situação dos TV Box, né? com os streamers pirata, e falar assim, nós vamos pagar 7 mil reais. Numa semana, 2 semanas depois de ter barrado o X em cima de uma lei judicial, e na semana seguinte ter falado que foi impactada absurdamente por ataques do Brasil inteiro, por ter, como se ela fosse culpada de ter barrado o X, sendo que ela está seguindo uma lei. Então é assim, cara, eu não sei, eu ainda acredito que tem pessoas muito bem intencionadas à frente das coisas, só que mal orientadas tecnicamente, né? Então, se vocês estiverem interessados em ouvir opiniões técnicas mais coerentes com as situações que estão acontecendo em nosso país, referentes à tecnologia e à segurança da informação, tanto eu quanto o Fernando Amati aqui, nós sempre nos colocamos à disposição para ajudá-los, tá? É triste ver algumas tomadas de decisões tão polarizadas ou mal dimensionadas, que no fim, ao invés de ser um programa bacana, porque eu sei que tem pessoas extremamente competentes dentro da Anatel, dentro da ABIN, dentro de GSI, de todos os órgãos do governo, cara. A gente sabe que eles estão extremamente comprometidos em trabalhar pelo bem maior. Só que pela pressa, pelas situações políticas, situações que fogem ao nosso controle, eles têm que soltar informes, e esses informes, às vezes, faltam alguma orientação técnica adequada. E nós estamos aqui para ajudá-los, né? Gostaria que as decisões fossem tomadas de forma mais bem embasada. Que 7 mil reais, Bug Bounty, o mais chuleba que existe, paga a partir de 30, 50 pau. E a gente está falando de uma solução que vai ser bem para todas as empresas de TV, cara, que é uma mina gigantesca de recursos. Então não condiz as situações. Ô, Alexandre, se você pegar o quanto que foi investido só com a Lei Rouanet. Fala. Não. Minha dose de polêmica e acidez. Minha dose de polêmica e acidez. Você já pensou que você pode fazer o jogo ao contrário? Você faz olha, eu vou pagar para você, entendeu? 50, e você fala, não vou entrar nessa de jeito nenhum. Daí aparece alguém e fala, olha, não apareceu ninguém. Seremos obrigados a comprar o produto de um estrangeiro porque não apareceu ninguém aqui. Então é assim, existe, né? É claro, a gente está fazendo um monte de suposição. A gente já começou diversos programas falando muito bem da Anatel e das ações que eles estavam fazendo com relação ao TV Box. Mas essa ação, nós não sabemos a motivação, mas é totalmente equivocado o que eles fizeram. E não é o pior. O pior é que em todas as mídias que eu participo, tá, eles foram motivos de chacota. E daí você acaba perdendo a credibilidade de alguém que era para ser sério. Exato, cara. A gente não está falando mal, cara. São decisões que de repente foram tomadas nas pressas, sem embasamento técnico, como o caso do X, que a gente já comentou aqui, né? Então, assim, para pensar, cara. Se um erro simples de FPF,
SPF, né? Ou de Kim Demark, de um correio que já ocorreu com a UOL, por exemplo. Os caras pagaram 75 mil reais, uma coisa super de total voltada para a setup. Não é nem alterar o mundo, não, é regular a setup. E aí a gente numa situação que é muito mais importante, que você tem todo o respaldo de produtoras, distribuidoras, de um mundo, como é que fala, de entretenimento mundial, que o cinema é mundial, meu amigo. Mas então, e aí você fala assim, não, se você conseguir resolver, nós vamos pagar um prêmio de 7 mil reais. Ale, e eles ainda têm todas as estatísticas de quanto o criminoso ganha. Então é assim, você fazer uma coisa que você acaba privilegiando o criminoso, né, acaba sendo um negócio muito estranho. E daí, assim, a situação que eu pensei foi, cara, vamos pensar do outro lado, e daí? E se eu estou fazendo isso de propósito para eu poder comprar um produto? Tem alguma coisa errada. De qualquer jeito tem alguma coisa errada. Espero que eles tenham errado o lugar da vírgula, só isso. Assim, eu vou até enaltecer o trabalho da Nick.br e do CertBR, que eles têm condições de mostrar como estão os fluxos de dados em cima de IPs, cara. É só questão de mapear de forma correta, concorda comigo, Amate? Então, assim, mais uma vez, são decisões sem o respaldo técnico coerente. Mas, enfim, se precisarem de ajuda, mais uma vez, nos colocamos à disposição para que as coisas fiquem mais transparentes, mais tranquilas e não se tornem, como a Mate falou, essa frase, motivo de chacota, porque muito grupo tirou sarro disso, cara. Até apareceu uma situação nova de um vírus que apareceu infectando todas as redes do TV Box, não sei o que, cara. Existem milhões de situações de botnet em cima de TV Box, a gente sabe disso, que também podem ser controladas em cima de medidas mais inteligentes, né? Mas, enfim, ficamos para a próxima semana, que nós vamos fazer o programa na sexta-feira. Vamos trazer tudo o que aconteceu dentro da Mindsec, que é o maior encontro da América Latina, que junta especialistas e o lado comercial. Espero que o povo do lado comercial abra um pouquinho a cabeça e entendam que eles não vivem sem o pessoal técnico e passem a respeitar as pessoas técnicas como devido, né, com devido respeito. E eu sei que alguns entendem isso, mas muitos não entendem. Então vamos acordar para a vida. E estaremos lá lançando nosso livro, assinando quem estiver lá com a gente. E vamos conversar, nos procurem, estamos à sua disposição para um papo bom, sarcástico, cheio de acidez e alegria, né? Vamos ver a Felícia, que bom. Só isso já me empolga aí até a Mindsec, né, Mate? Estará lá, já confirmei. E outras pessoas que a gente ama também, tanto quanto, e estarão por lá. Vá, beijo para todo mundo, até semana que vem, lembrando que o programa será na sexta, porque terça, quarta e quinta estaremos na Mindsec, e lá é complicado. A gente pode até mandar uns flashes, umas coisinhas legais, mas vamos em frente. Beijo para todo mundo, me despeço de vocês até semana que vem. Do meu lado, Fernanda Mate. Trouxemos mais um programa feito por especialistas com os desafios do mundo digital e da segurança cibernética. Numa linguagem fácil, divertida, extrovertida, provocativa, porém, sem nunca esquecer a dose de polêmica e acidez. Muito obrigado, boa noite. Programa Ed Zone.